Fala pessoal, como é que estão as coisas? Hoje a gente vai discutir um pouquinho mais sobre câncer de pulmão com mutação driver. Esse é um tema bastante importante nas provas, a gente precisa conhecer bastante desse tema, porque ele é cobrado nas provas de título e ele está presente também no nosso dia a dia. Então, hoje a gente vai olhar duas questões, pensando um pouquinho sobre mutação driver e o momento em que a gente deve pesquisar e entender um pouco melhor sobre essas mutações. Vamos começar por essa questão de 2022. É uma mulher de 49 anos que nunca fumou, que não tem comorbidade, que vai para a emergência com dispneia progressiva em 48 horas, ou seja, é um quadro meio súbito. Em 48 horas, uma mulher jovem começa a ter um quadro de dispneia. Na tomo de tórax, ela tem um extenso comprometimento pulmonar bilateral por uma massa no lobo inferior direito associada a linfangite e múltiplos nódulos pulmonares bilaterais. Ela foi admitida com necessidade de oxigênio e queda da oximetria aos mínimos esforços e foi submetida a uma biópsia do linfonodo supraclavicular direito compatível com adenocarcinoma primário de pulmão. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vê uma questão dessa é traçar o cenário. É uma mulher jovem que está sintomática e sintomática grave, ou seja, ela tem dispneia e dispneia às custas de quê? De volume de doença. Fala que ela tem linfangite, ela tem uma massa no pulmão e ela tem múltiplos nódulos. E essa doença que ela tem no pulmão é câncer de pulmão. Então, diante de uma paciente jovem com câncer de pulmão metastático, com alto volume de doença e em crise visceral, porque concordem comigo que o que está acontecendo com ela é isso, ela tem dispneia, ela tem queda da oximetria, ela tem alto volume de doença pulmonar. Ou seja, se eu não começar a tratá-la e ela não melhorar rápido, muito provavelmente ela vai morrer da doença. Por isso eu preciso iniciar um tratamento correto e rápido para ela. Ah, Abraão, mas ela é uma mulher jovem, nunca fumou. Qual a chance dessa mulher jovem não tabagista ter um câncer de pulmão com mutação driver? É alta. Ela pode ser uma EGFR, ela pode ser um ALK. Porém, ela está em crise visceral e a questão deixa isso claro. Ela tem alto volume de doença metastática, ela tem um primário grande, ela tem linfangite e ela tem sintoma compatível. Então, eu vou ter que começar a tratar essa paciente e quando eu tiver o resultado painel molecular, se tiver mutação, eu vou adaptar o meu tratamento. Então vamos para as alternativas? Letra A. Devido à crise visceral, a paciente está em crise visceral, a paciente deverá começar quimioterapia com carbo e pemetrexed enquanto aguarda os exames dos testes moleculares. Carbo e pemetrexed é uma boa combinação para adenocarcinoma de pulmão? É, tá correto. Eu tenho que pedir teste molecular? Tenho. Agora, eu posso esperar o teste molecular para começar a tratar? Nesse caso, não, porque ela está em crise visceral. Então, a letra A está correta. Devido à crise visceral, eu começo com carbo e pemetrexed enquanto os resultados moleculares saem. Vamos ver a letra B. Devido à necessidade de resposta, iniciar tratamento imediato com CAP, Metrexed e Pembre e enviar material para o teste molecular. Então, ninguém tem dúvida que a gente tem que mandar o material para o teste molecular. Mas, lembrem-se, pacientes que têm mutação driver costumam ir mal com imunoterapia. Então, não tem sentido eu fazer imunoterapia para essa paciente upfront sem ter o resultado painel molecular, em especial por ser uma mulher jovem não tabagista, ou seja, uma paciente que tem sim chances de ter uma mutação driver. Então, não tem porquê, letra B fica incorreta, fazer imunoterapia. Letra C. Aguardar a realização do NGS completo para solicitar o tratamento de acordo com o painel molecular identificado. Essa letra C estaria correta, estaria perfeita se a gente tivesse um câncer de pulmão pequenino, com baixo volume de doença metastática, sem nenhum sintoma, e a paciente pudesse esperar. Agora, essa paciente, se ela precisar esperar uma semana para o NGS, pode ser que ela faleça. Então, não dá para esperar quando a gente está diante de crise visceral. E a última questão, iniciar quimioterapia associada a inibidor de tirosina quinase do EGFR devido à sua alta probabilidade dessa mutação em pacientes femininas e nunca fumantes. Então aqui é uma pegadinha.
A gente sabe que EGFR é frequente em mulher não fumante, então o caso em questão pode ser um caso de câncer de pulmão EGFR mutado, mas sem saber se existe mutação ativadora do EGFR, eu não vou fazer inibidor de tirosina quinase, não tem sentido. Então, o gabarito da questão fica a letra A. Por estar em crise visceral, ela deve receber quimioterapia doublet enquanto aguarda os resultados. Correto? Então, acho que esse é um conceito que tem que estar muito claro. A gente primeiro sempre tem que pesquisar o painel molecular e, se der para esperar, a gente espera. Se a paciente está em crise visceral e não dá para esperar, a gente vai começar doublet de químio e depois checa o resultado do painel. Vamos ver mais uma questão do mesmo ano. Agora é um homem super jovem, de 28 anos, previamente rígido, não tabagista, que vai num clínico geral porque está emagrecendo e está tendo dispneia e tosse seca. No exame físico, ele tem uma adenomegalia supraclavicular à esquerda, tem uma saturação boa em ar ambiente, uma saturação boa com a caminhada, ele tem um ECOG 1 e o raio-x tem uma opacidade no lobo inferior direito. Ele faz uma biópsia e vê que é dessa adenomegalia e vê que é um carcinoma pouco diferenciado, com o seguinte perfil imunistoquímico: P40 negativo, TTF1 positivo, napsina positivo, tireoglobulina negativo, PDL1 ausente, porém forte marcação nas células imunes com CPS de 30. ALK negativo. Foi realizado uma toma de tórax e em seguida um PET que demonstrou infiltrado peribroncovascular em todo o lobo inferior direito, compatível com linfangite carcinomatosa, adenomegalia subcarinal medindo 2 centímetros, adenomegalia paratraqueal de 2 centímetros e adenomegalia supraclavicular esquerda medindo 2 centímetros. Lembrando que ele tem lesão no lobo direito e tem adenomegalia supraclavicular à esquerda. Ele não tem lesões ávidas por FDG ou alterações anatômicas em outra região. A ressonância de cérebro foi normal, foi pesquisado o EGFR que veio negativo e ele pergunta então qual é a melhor conduta para um caso como esse. Então, a gente está vendo um paciente jovem que tem uma lesão pulmonar e linfonodos associados. E ele tem linfonodo contralateral, ou seja, a gente está falando de uma doença avançada. Essa doença avançada apresenta TTF1 positivo na piscina positivo, ou seja, a gente está diante provavelmente de um carcinoma de origem pulmonar e a gente precisa entender um pouco mais sobre esse tumor. Então, a gente já solicitou o ALK, que veio negativo, já solicitou o EGFR, que também veio negativo. Diante disso, eu posso me dar por satisfeito? Está completa a pesquisa e eu posso começar a tratar esse paciente? A resposta é não. Esse caso, possivelmente, é um caso de câncer de pulmão com mutação-alvo. É um paciente extremamente jovem, que não é tabagista e que tem uma lesão avançada. Então, eu preciso pesquisar todas as mutações com recomendação para esse paciente. Eu só pesquisei ALK e EGFR. Ah, mas Abraão, o que mais que eu preciso pesquisar? Então, existe ali a lista que a diretriz nos dá, né? A diretriz nos dá uma lista de alvos moleculares que a gente tem que pesquisar. Então, a gente tem que pesquisar em câncer de pulmão, EGFR tem, ALK tem, mas também tem que pesquisar BRAF, tem que pesquisar ROS1, tem que pesquisar NTRK, tem que pesquisar MET, tem que pesquisar CARRAS. Ah, é só isso? Pela diretriz a diretriz só fala isso, mas só existem esses alvos? Não, existem outros alvos ainda, como por exemplo HER2, mutação de HER2 e RET, tá? Então, essa lista de alvos moleculares acaba crescendo ano após ano em câncer de pulmão, à medida que a gente vai conhecendo novas moléculas e incorporando novos tratamentos. Mas eu preciso que esteja decorado EGFR ALK, ROS1, BRAF, MET, CARRAS e NTRK.
tá? Então, esses 7 precisam estar decorados. E lembrar da existência do RET, que a gente tem selpercatinib, que é um bloqueador do RET, e lembrar das mutações de HER2, que a gente tem trastuzumab deruxtecan agindo aí nesses alvos. Vamos ver as opções? Letra A. Exames adicionais não são necessários. Iniciar carbo, pemetrexed e pembro. Então aqui é diferente da questão anterior. Veja, ele tem um volume que não é desprezível de doença, ele tem uma lesão pulmonar com um pouco de linfangite, ele tem linfonodos, mas ele não está em crise visceral, ele não tem nenhum sintoma, ele não tem desaturação. Então ele pode esperar por um painel molecular. E eu preciso pesquisar mais coisas, então eu posso pedir o painel e aguardar para ver se vai vir alguma coisa. Vê a letra B. Solicitar o painel molecular com um painel mais amplo antes de iniciar o tratamento. Me parece perfeito. Pesquisar as outras coisas que ainda faltam para ver se eu vou ter algum alvo molecular para poder agir nesse paciente. Letra C. Quimio-radioterapia de consolidação, incluindo o lobo inferior direito, os linfonodos subcarinais, paratraqueais, supraclavicular, seguido de durvalumab. Ou seja, você vai tratar ele como um estadiamento clínico 3 se ele é um estadiamento clínico 4? Não, tá errado. Então não tem nem o que discutir. E letra D, avaliação de sítio primário com ultrassonografia de tireoide, endoscopia digestiva alta, colonoscopia, uma vez que o paciente é muito jovem e não fumante e o diagnóstico de câncer de pulmão é improvável. A gente sabe que não é esperado que um paciente de 28 anos tenha diagnóstico de câncer de pulmão, mas os achados imunistoquímicos são compatíveis, TTF1 e napsina ali são compatíveis para câncer de pulmão. E é possível, apesar de não ser esperado, é possível. Então é muito mais importante que a gente pesquise mutações-alvo para poder agir do que ficar duvidando do diagnóstico em si. Então, o gabarito da questão é a letra B. Eu deveria solicitar um painel mais amplo antes de iniciar o tratamento desse paciente. Então, era isso que eu queria discutir com vocês e a gente se vê amanhã para mais um comentário de questão. Um forte abraço.